teste do Flamengo. A partir de domingo é prova. É isso. Hoje foi um teste contra o Audax, foi um teste contra o Orlando City, um teste contra o Philadelphia Union, um teste. Domingo é prova, porque domingo a gente vai ter um clássico no Maracanã contra um dos nossos maiores rivais, contra um time que sempre que joga contra a gente impõe uma dificuldade, contra um time que sempre que joga contra o Flamengo, joga ali e vai jogar, porque hoje perdeu para o Nova Iguaçu, então o Vasco vai querer jogar a vida contra o Flamengo. Mas assim, eu vou dizer uma coisa, hoje foi o último teste. O que o Flamengo precisa mudar? Essa postura do segundo tempo. Flamengo no primeiro tempo, intenso, agudo, pra cima, jogou, marcou 2 gols, fez ali tudo que tinha que fazer no primeiro tempo. O Sampaio Corrêa tinha uma postura de ficar mais na defensiva, um gol do Bruno Henrique, um gol do Gabigol, importantes esses gols, daqui a pouco eu vou falar por quê, mas o segundo tempo do Flamengo, o Flamengo deixou muito a desejar. O segundo tempo do Flamengo, o Flamengo deixou muito a desejar. E tem sido assim. Os 2 amistosos lá nos Estados Unidos foram assim. No segundo tempo, o Flamengo deixou a desejar. Mas como eu disse, esse foi o último teste. Esse foi o último teste. Agora, contra o Vasco, a gente pode considerar uma prova. Por quê? O Vasco é o nosso adversário. O Vasco é um time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco é um time, invadir o campo lá. O Vasco é um time que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco é um time que vai querer impor invadir de novo? Ah não, quero bater uma foto com o Arrascaeta. O Vasco é um time que vai querer impor uma dificuldade ao Flamengo, até para dar uma resposta ao seu torcedor, que perdeu hoje para o Nova Iguaçu. Então assim, hoje, último teste. Domingo, prova. Domingo, o trabalho da pré-temporada do Tite vai ser posto à prova no Maracanã. Domingo, todo o trabalho da pré-temporada do Tite, por conta do adversário, por conta das circunstâncias, vai ser colocado à prova. E aí a gente vai poder fazer uma análise. Por quê? A gente vai encarar um adversário que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro, que joga a Copa do Brasil, que se reforçou, um adversário que se reforçou durante esse campeonato. E hoje, o que a gente pode exaltar dessa vitória aqui? Primeira coisa, a festa que o torcedor paraense fez. O torcedor paraense lotou o estádio, quase 50 mil pessoas. Fez uma festa linda. De madrugada, estava lá na porta do hotel, recebeu o Flamengo, aqui no estádio, cantou, apoiou, gritou, festejou o time. Foi lindo o que o torcedor paraense fez hoje aqui. Primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo. Gol do Gabigol e gol do Bruno Henrique. Havia uma cobrança grande em cima do Gabigol. Havia uma cobrança grande em cima dele. Para que ele fizesse gol com bola rolando. Fazia 6 meses que o Gabigol não fazia gol com bola rolando. Fazia 6 meses que o Gabigol não fazia gol. Então, importante esse gol que ele marcou hoje, num passe ali do Arrascaeta. Importante o gol do Bruno Henrique. Muito importante o gol do Bruno Henrique. Com bola rolando também. Agora, é arrumar o que precisa ser arrumado, é ajeitar o que precisa ser ajeitado, é consertar o que precisa ser consertado para poder enfrentar o Vasco no domingo. A gente vai agora ter 2 dias de treino, sexta e sábado. Amanhã eu acho que o Flamengo não vai treinar, até porque o Flamengo volta agora para o Rio de Janeiro, chega no Rio de Janeiro já pela manhã, então vai voltar agora, vai chegar no Rio de Janeiro de manhã, deve folgar amanhã, mas sexta-feira o Flamengo deve treinar e sábado treinar para enfrentar o Vasco domingo, 7 da noite, no Maracanã. Então, só para... Achei até bom no primeiro tempo. O segundo deu uma desacelerada, ainda teve chances para fazer gol, mas perdeu muito gol, né? Perdeu muito gol. Deixa eu botar as coisas aqui, entrei meio
rápido para não justamente não deixar vocês esperando. Vamos começar logo dando boa noite à turma aqui e vamos começar. Boa noite, RMP, diz o Aldeci Santiago. É uma honra te ouvir, sou seu fã. Hoje a disputa foi terrível, de quem comandava pior. Tisso e Bebeto, horríveis. Tinha a opção do canal Gold, né, Aldeci? Eu vi no canal Gold. Boa noite, RMP, diz o Ítalo. O time adversário é muito fraco, mas já deu para ver o bom futebol do Flamengo. Acho que o adversário era fraquíssimo e acho que tem a opção de coisa que a gente vai ter que conversar, principalmente sobre as opções do Tite, né? E hoje botou o Gabriel e o Bruno Henrique, né? Cada um fez um gol. Vou conversar sobre isso já já. Boa noite, Renato, diz o André. Mesmo jogando contra esse time fraco, o Gabriel não se ajuda. Fez um gol. Aquela bola que o De La Cruz meteu para ele, ele tem a perna direita, ele bate direto e faz o gol. Tá o Pedro ali, o Pedro faz aquele gol. Mas aí ele foi se ajeitar todo para a canhota, dominou e quando foi bater, o zagueiro estava em cima. Pedro tem muito mais qualidades, perna menos gol. Pedro titular sem mais. Juan, essa eu acho que é a grande dúvida do Tite para o jogo contra o Vasco. Vamos conversar sobre ela, vamos conversar com ela. Aqui o Pedro Bosch, salve RMP, gostei muito de ler sua postura sobre o caso Marco. Vi jornalistas e youtubers dizendo que é preciso de investigação para saber o que aconteceu. Francamente, o vídeo expõe o espancamento. Ô Pedro, sabe o que eu acho dessa história toda? É que ela teve um lado positivo. Saúde para todo mundo. Ela deixou claro quem faz jornalismo e quem prefere se omitir em torno em troca de vantagens da diretoria do Flamengo, do Marcos Braz. Que vantagens são essas? Não sei. Eu só digo uma coisa para você: tem muitas maneiras de você comprar um jornalista. E eu vivi isso inúmeras vezes em quase 50 anos de carreira. Eu comecei em 76, 48 vai fazer agora. O cara pode te oferecer dinheiro, que é a forma mais grosseira. Muita gente, infelizmente, aceita. E pode também te oferecer, em troca de boa vontade, quando ele precisar, notícias exclusivas. Infelizmente, isso existe. E tem gente que aceita, que topa. E aí, numa situação limite como essa, porque essa é uma situação limite, essa não tem investigação, não tem nada. É evidente que o Marcos Braz mentiu descaradamente. Pior, é evidente que ele foi covarde. E não pode um vice-presidente de futebol ser covarde a ponto de espancar um torcedor, por mais que ele possa ter dito para ele: pô, Marcos Braz, sai do Flamengo, você é horroroso, o Flamengo está péssimo. O Flamengo estava péssimo ano passado. Ele não pode fazer o que ele fez. Porque não houve, em momento nenhum, ameaça de morte. E mais, não houve nada dito em frente à filha dele. As duas vezes o Marcos Braz é confrontado por torcedores, primeiro por uma dupla de torcedores, depois pelo Leandro, que acabou espancado, a filha dele não estava do lado dele. O vídeo é claríssimo, gente. Vem os dois torcedores, falam qualquer coisa para ele e vão embora. É um diálogo de menos de um minuto. Imagina se o cara ia dizer: vou te matar, Marcos Braz. Mas aí os dois primeiros vão embora, vem a filha do Marcos Braz, com duas amigas, fala qualquer coisa com ele, também vai embora. E aí é que chega o Leandro. Ou seja, em momento nenhum houve o Leandro com a filha do Marcos Braz ao mesmo tempo. E nem os outros dois torcedores. Então, o papo de que ele foi ameaçado de morte diante da filha, isso não tem discussão. Mas aí é aquela história, a turma que prefere puxar saco de... Pior que eu estava falando aqui, né, que você tem duas maneiras de comprar um jornalista. Ou com dinheiro mesmo, ou com informações exclusivas. Desde que você proteja o cara que te dá essas informações. O pior é que tem gente que não é comprado nem por uma nem por outra. É puxa-saco mesmo. Tem gente que é puxa-saco. Cansei de ver isso na minha época de repórter, cara.
cansei. Na época não tinha youtuber, mas tinha muito radialista, infelizmente, e até jornalista de jornais menores também. Vamos dizer que era só na rádio, não. E a rádio tinha esse tipo de jornalista, não eram todos, muito pelo contrário, havia vários jornalistas sérios e bons, mas a rádio tinha também uma escumalhazinha e adorava ficar pendurada no saco do dia. E adorava ganhar. Na minha época, existia uma coisa que já acabou, graças a Deus, que era uma lei que obrigava as delegações de esportes, caso mais óbvio do futebol, que quando iam jogar no exterior, eles tinham que levar um jornalista, era o jornalista da delegação. Isso era lei na minha época. E aí, o que acontece? Esses jornalistas e radialistas, jornalistas de jornais menores e radialistas faziam qualquer coisa por uma viagem, nem que fosse para o Paraguai, eles puxavam deslavadamente o taco dos dirigentes para que eles fossem, de repente, recompensados e sendo colocados como jornalistas da delegação. Porque, claro, tudo que o clube quer, na época que era obrigado, hoje em dia não é mais obrigado, mas na época que era obrigado, era levar um jornalista da delegação que só fosse falar de rosas, que só fosse elogiar. Imagina você levar dentro da tua delegação um cara que visse uma besteira qualquer e mandasse ferro na notícia. Pô, era tudo que eles não queriam, né? Então tinha muita gente que se vendia por isso. Teve um cara no Flamengo, na minha época de repórter do Flamengo, do Zico, eu cobria aquele time de cabo a rabo a época dele, que eu de vez em quando dava um furo ou descobria um negócio importante sozinho, tá? E aí no dia seguinte eu ia cedo para a Gávea para ver a repercussão da história. E aí chegava lá e encontrava esse jornalista, era de uma rádio. E ele era até boa pessoa, mas ele era venal. E aí ele chegava para mim rindo e dizia assim: "Sei que você deu hoje, sei disso há uma semana". E eu não duvido que ele soubesse, não, porque ele convivia muito com os dirigentes. Só que aí a minha resposta era sempre assim: e por que não deu? Você não é jornalista, você é baú de notícias. Ah, eu não dei porque eu sei que não ia querer que revelasse. Porra. Isso hoje em dia continua a existir. Não mais para ser jornalista da delegação, mas para ter acesso a coisas que outros não têm, para ter acesso à notícia, e muita gente para ganhar grana mesmo. Vamos falar com todas as letras? Para ganhar uma grana. Então, infelizmente, é isso. E aí, essa história triste do Marcos Braz, que ela é triste sobre todos os aspectos, ela joga o nome do Flamengo na lama, serviu pelo menos para isso. Quem, ficou calado, a partir de agora desconfia. Teve uns que, quando começou a pegar mal, se pronunciaram. Mas sempre com aquela coisa, não, mas precisamos primeiro esperar a apuração dos casos. Que apuração, gente? Que apuração? Vamos voltar, vamos continuar lendo aqui. Diz aqui o André Souza. Renato, o Gerson está morto. Você achou, André? Eu achei até que ele fez um bom primeiro tempo. Acho que ele é um bom primeiro tempo. Pedro Bosch volta ao assunto, diz: não dá para aceitar o papo furado de que falar do Braz é política. O cara é VP e espancou covardemente um torcedor flamenguista. Imaginemos se o Leandro fosse um filho ou um irmão ou um pai de um. Gente, não tem. É óbvio que o assunto é futebol. É óbvio que o assunto. Era o vice-presidente de futebol sendo cobrado por torcedores e espancando covardemente um deles. Não tem nada de política. A única coisa que tinha de política era que ele faltou a sessão da Câmara de Vereadores, que ele deveria estar lá, tinha uma votação importante sobre pegar ou não um empréstimo gigantesco do BNDES, isso ele não estava lá. Agora tem marcado a presença cedo. Mas depois levou falta porque esse episódio ficou tão evidente que não tinha como, né? O Amarelo Rosado diz assim: nada empolgado com esse time. Calma, calma. Daqui o Maurício Gerson queima o pulgar. Ninguém marca e sobrecarrega o pequeno. Tem que ser Alan e pulgar. Ah, Mauro, aí eu vou discordar veementemente.
Eu vou dizer uma coisa que eu escrevi no Twitter. Sei que muita gente vai discordar de mim, tudo bem, faz parte. Eu prefiro o Thiago Maia ao Alan. Se em um determinado momento o Tite entender que precisa de outro volante, marcador, eu prefiro que seja o Thiago Maia ao Alan. Ou, se o Thiago Maia for embora, outro volante que o Flamengo traga. O Alan não marca ninguém, gente. O Alan não marca ninguém. O Alan só faz falta. O Alan foi envolvido umas 2 ou 3 vezes hoje pelos jogadores do Sampaio Correia. Então, cara, o Alan, para mim, até agora, não disse que veio. Tomara que ele ainda. Ah, mas ele jogou pouco tempo, se machucou, vinha de um tempo parado, tem que ter paciência. Tomara que seja isso e que daqui a pouco ele comece a mostrar o futebol que fez o Flamengo pagar uma fortuna por ele. Eu não vi esse futebol ainda. Aliás, não vi nem no Fluminense quando ele passou. Ele era um volante mediano. Ah, mas ele dá uns passes verticais. Quantos passes verticais ele dá no jogo? 1, 2? Quantos chegam ao destino? Agora, marcar que é bom, ele não marca. Ele é fraco na marcação. Acho que se for para jogar com mais um volante, é melhor o Thiago Maia ou o cara que o Flamengo trouxer. O Alan não me convence. As heranças malditas do São Paulo continuam matando o time. Alan e Luiz Araújo. Também concordo, Amarelo. Também acho o Luiz Araújo, cara. Também não me convenceu ainda. Não disse que veio. Saudações rubro-negras, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Então é isso aí, rapaziada, acabou, né, o jogo do Flamengo. O Flamengo conseguiu vencer a equipe do Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro por 2-0. Gol marcados pelo Gabigol e também marcado pelo Bruno Henrique. E eu quero saber, meus amigos, a sua opinião, né? O que você acha a respeito desse jogo do Flamengo, né? O que você tira de aproveitamento, né? Gostou da atuação do Flamengo? Comente aqui e deixe a sua opinião, que é muito importante, né? Lembrando que o Flamengo fez a última preparação para poder enfrentar a equipe do Vasco da Gama, jogo que vai ser no domingo, né? Então, o Flamengo vai pegar a equipe do Vasco aí com força máxima, né? Então, o Tite já pensando nesse jogo contra o Vasco, já escalou um time ali alternativo, né? Com o Gabigol e Bruno Henrique. E deu muito certo, né? Gabigol marcou um gol, Bruno Henrique também marcou outro gol, beleza? Então, rapaziada, já comente aqui e deixa a sua opinião, né? O que você achou da atuação da dupla, né? O Flamengo, o Tite tem que voltar a jogar com a dupla Bruno Henrique e Gabigol como titulares ou não? Comente aí, deixe nos comentários a sua opinião, beleza, rapaziada? Isso aqui foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E lembrando, rapaziada, se você não é inscrito, tem um botão vermelho com o nome inscreva-se. Então, já se inscreva no canal, comenta, deixa o like, deixa muito like nesse vídeo, muito like. Compartilha o vídeo, combinado? E rapaziada, também estou passando aqui para agradecer a cada um de vocês. Graças a Deus, conseguimos bater a meta de 100 likes no vídeo passado. E eu peço novamente a sua ajuda, que você deixe muito like aí, deixa muito like nesse vídeo, pra gente poder bater a meta de 100 likes nesse vídeo, beleza? Então deixa o like pra gente bater a meta de 100 likes. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso rubro-negro.